Buenas noches, povo de Deus, tudo bem? Boa noite, meu povo, bora para mais uma live, as três camadas do tempo. Como vocês estão? Tudo bem? Já começamos, hein? Vamos? Bora. Deixa eu só colocar meu amigo Fernandão aqui na live. Envia para as pessoas aí. Envia pra galera essa live, para as pessoas se juntarem a nós. Fechou? Que a gente já começa. Tudo bem com vocês? Fala, meu amigo, Shalom. Shalom, Maneshma. Como está? Tudo bem? Bem, e você? Graças a Deus, tudo ótimo. Agora o quarto agora, hein? Escutou a Sofia aí? Sofia tá aqui conversando, quer participar da live. Tudo bem, meu amigo? Tudo bem, e você? Como é que tá por aí? Graças a Deus, tudo ótimo. Bora para mais uma? Bora! O que a gente vai falar hoje? Boa pergunta, né? Boa pergunta. Cara, que live abençoada, né? Semana passada com o pastor Carlos. Gratidão imensa pelo momento que nós tivemos. Foi incrível. Muito demais. Que momento Kairos, né, cara? Que momento Kairos que nós tivemos. E hoje eu creio que vai ser mais um desses momentos que Deus tem nos permitido, né? Estar aqui nessa uma hora compartilhando daquilo que Ele mesmo tem nos direcionado, né? Acho que muito importante a clareza de que eu e Fernando não estamos aqui falando algo que a gente pensa ou que a gente acha ou que a gente simplesmente acordou e teve uma vontade de falar, né? Isso aqui é direcionado por Deus, é direcionado pelo Espírito Santo. E hoje, não diferente disso, nós vamos falar sobre algo... Como é que eu posso usar essa palavra, hein, Fernandão? Eu acho que todo mundo passa por isso, cara. Assim, eu não consigo ver uma pessoa na sua vida que não tenha passado por um momento de uma dúvida, se para, se não para, se volta, se arrepende, se retrocede. Eu acho que todo ser humano já passou ou passa por momentos assim. Momentos de que você não sabe se você avança, ou se você para, se você volta atrás, né? Quantos de nós a gente às vezes fica pensando, putz, será que esse caminho aqui que eu tomei é o caminho que eu deveria ter tomado, né? Será que eu não tenho que voltar atrás? E hoje a gente vai falar sobre esse tema. A gente vai falar sobre quando é a hora de retroceder, né? E para basear essa nossa live de hoje, Fernando, eu quero começar aqui, jogar aqui um versículo aqui para a gente discutir. E essa provocação, né? A pergunta de hoje é quando é a hora de retroceder, né? E existe uma tese bíblica sobre retroceder. E eu estudando isso na última semana e olhando para isso, eu pude ver que a Bíblia, no contexto de retroceder para desistir, ela nunca mandou ninguém retroceder nesse contexto. A Bíblia nunca deu uma instrução para nenhum homem na história de Gênesis e Apocalipse retroceder. Ela tem sim alguns momentos que ela fala sobre voltar atrás, mas para um arrependimento. Ela tem sim alguns momentos que ela fala de voltar atrás, mas como uma ação estratégica de Deus. Como um ponto estratégico em cima de uma batalha para que retrocedam, recuem, para depois avançar para a vitória. Mas nesse contexto de retroceder
para voltar atrás, a Bíblia nunca ordenou que ninguém voltasse atrás. Pelo contrário, ela até proíbe. E eu vou trazer esse versículo que está em Hebreus 10, versículo 38 e 39. Olha o que a Bíblia vai dizer sobre retroceder. Mas o justo viverá da fé. E, se retroceder, tem uma condicional aqui. O justo viverá da fé. Fé, certeza, convicção das coisas que se esperam, mas que muitas vezes a gente nem vê. Muitas vezes nem está palpável. Então, você tem que viver por isso. Você tem que viver de algo que você nem vê. Você tem que viver por algo que você não consegue nem colocar suas mãos. Você tem que viver, às vezes, até na dúvida, na incerteza. Por quê? Porque você não vê. Nós não andamos por vista, andamos por fé. E se, olha a condicional aqui, se retroceder, ele não está falando que nós vamos retroceder, não está falando quando retroceder. Porque lá em Mateus 6, Jesus vai dizer, quando orares, não é uma condicional, é um mandamento. Quando orares, eu estou te mandando orar. Aqui não é quando retroceder, aqui é se você retroceder. Nele não se compraz a minha alma. Olha que forte isso aqui, cara. Não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem, mas dos que creem. A Bíblia condena, essa é uma declaração de quem entendeu o chamado da fé e não recua, e ela avança. E a Bíblia, ela, na verdade, ela condena as pessoas que retrocedem, que têm medo, que fogem do chamado. Lembra de Jonas? Fugindo do seu chamado? A Bíblia condena quem foge do seu chamado, porque tem um outro versículo para basear nossa conversa aqui de hoje, que é Lucas 9:62. Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Ou seja, existe o retroceder para o arrependimento. Romanos 12:2. Para a mudança de rota, para a metanoia, para largar as coisas desse mundo, para aquilo que você está fazendo, que está indo contra o chamado, o propósito que Deus tem na sua vida. Esse realmente, meu amigo, volta rápido, foge daí, sai daí, mas não é um 360, para você não cair no mesmo lugar, é um 180, é assim, vai para o outro lado. Lembra de José? Eu estou lembrando algumas passagens aqui. Lembra de José do Egito, quando ele é tentado pela mulher de Potifar, e ele foge? Lembra do que está escrito em Tiago, que fala que o nosso inimigo, ele fica ao derredor e que nós devemos, na verdade, fugir dele? Ou seja, foge. Não é para nós nem enfrentarmos, é para fugir. Então, tem momentos que a gente tem que fugir mesmo das tentações, do pecado. Nós temos que sair correndo. Mas, e quando a gente está num projeto, Fernando, e quando a gente está num momento que gera dúvida? Quantas vezes a gente já pensou em desistir? Quantas vezes você já pensou em desistir? Quantas vezes eu já pensei em desistir? Quantas vezes a gente olha assim para um projeto, para um negócio, para um relacionamento, para uma sociedade e fala assim, cara, isso aqui não está dando certo não. E quantas vezes a gente até fala assim, ó, isso aqui não é de Deus não. Tá difícil demais. Isso aqui não pode ser de Deus não. Porque Deus prometeu uma vida abundante, né? Uma vida plena, tá muito desafiador. Isso aqui não pode ser Deus. Você sabia que uma vez me fizeram essa pergunta? Mais de uma vez, na verdade. É verdade. Uma vez me fizeram essa pergunta. Como que eu sei se o meu projeto é de Deus ou não? Né? Como eu sei que aquilo que eu estou fazendo é de Deus ou não? Né? Como que eu... Uma coisa eu posso falar, Fernandão, e afirmar. Não é ausência de problemas, de desafios. Porque você quer ver o maior projeto de Deus que já existiu? Qual que é o maior projeto de Deus que já existiu até hoje, na sua visão, Fernandão? Cara, uma boa pergunta, hein? Manda aí. O maior projeto de Deus que já existiu foi Jesus Cristo. O maior projeto que Deus já fez foi mandar seu único filho, que não tinha pecado, se fez pecado, para morrer a morte de cruz, para nos salvar. Esse é o maior projeto que Deus já fez. E o maior projeto de Deus, assim que ele deu certo, com 30 anos o projeto dá certo. Ele é batizado, inicia-se seu projeto.
Até então, Jesus ali pouco se fala, tem passagem dele com 12 anos de idade aproximadamente, tem passagem do nascimento dele, quando ele é esquecido no templo e quando ele volta, Maria e José desesperados e fala: por que vocês estão me procurando? Eu estou aqui fazendo o trabalho do meu pai. Mas com 30 anos o projeto começa. Sabe esse projeto que você está na ideia, você tem na incubadora aí, e fica 2, 3 anos trabalhando nesse projeto, de repente você lança seu projeto, seu empreendimento, não sei o que é, mas você lança. E começa a dar tudo errado. Imagina você ficar 30 anos preparando para algo, e quando você lança o seu projeto, começa a dar tudo errado. Foi o que aconteceu com Jesus. Porque você lembra o que acontece com ele logo depois que o projeto dele se inicia, que ele é batizado e vem uma voz do céu que fala: eis meu filho amado e quem eu tenho prazer e quer me comprar. O que acontece com ele? O projeto dá certo ou dá errado? Naquele momento, ele é levado para o deserto pelo Espírito Santo e começa a dar tudo errado. São 40 dias de deserto. São 40 dias de sofrimento. São 40 dias sem comer. E Jesus teve fome. E são 40 dias que tentado por Satanás. E no final, Satanás vem e faz um monte de proposta que qualquer um de nós, meu amigo, cairíamos. Na primeira proposta, a gente já cairia. Na primeira. Inclusive propostas que faria com que ele antecipasse aquilo que ele receberia lá na frente lá. A autoridade e o nome que estaria sobre todo o nome, né? Lá em Filipenses 2. Ou seja... propostas boas, né? Propostas boas. Propostas até genuínas. Assim, cara, você está com fome? Ordena que essa pedra se transforme em pão e coma. Por quê? Porque você tem essa autoridade para isso. O próprio Satanás não tirou a autoridade de Jesus quando ele citava a própria Bíblia para tentar Jesus. Ou seja, cara, quantas vezes isso acontece com a gente, meu amigo? A gente inicia um projeto, começa a trabalhar e de repente as coisas começam a não sair conforme a gente planejou. E ao contrário disso, começa a dar tudo errado na nossa visão. Na nossa visão está dando tudo errado. E o que a gente faz? Para, desiste. Nem para, desiste. Desiste. E ainda fala o quê? Isso aqui não é de Deus, não. Isso aqui não é de Deus. Tá difícil demais. O Deus não está comigo. Deus não está comigo. A sensação de que os projetos e a obra de Deus em nossa vida são autorrealizáveis e fáceis e que não vai ter tentações. Eu ouso dizer, Fernando, que se tiver fácil demais, cuidado. Se tiver fácil demais, se não tiver tendo que romper, que passar por desertos, porque o próprio Jesus diz: quem quiser vir após mim, negue a si mesmo. Carregue a sua cruz. Todo dia. Diária, é uma cruz diária. Então, nós não estamos falando aqui, é tão óbvio que a gente falha ao analisar isso. É tão óbvio que a gente fala assim, nossa luta não é contra a carne. Então, quando a gente olha para as lutas que nós estamos tendo todos os dias, Deus deixou até uma armadura para a batalha. A armadura de Efésio. A armadura é para quê? É para você ir para a praia surfar? A armadura é para guerra. A armadura é para guerra. Então, se o próprio Deus falou, ó, tá aqui a armadura para você usar nos seus projetos. Por quê? Porque se o projeto é meu e eu estou entregando e confiando em tua mão, saiba de uma coisa: você sofrerá perseguição, você terá que passar por desertos, por processos dolorosos, você terá que passar por situações fora da zona de conforto. E aí nós estamos aqui nessa live falar, então qual é a hora de retroceder? Porque tem uma diferença em retroceder e parar. Concorda, Fernando? Concordo, cara. E acho que é muito importante também a gente pontuar um aspecto aqui que compreender que Deus é um Deus processual. Acho que isso é algo muito, muito importante a gente compreender e algo que, na maioria das vezes, a gente negligencia, né? E como assim um Deus processual? Se você reparar de Gênesis a Apocalipse, você mostra que Deus é um Deus processual. Como ele criou o mundo? Etapa. Como ele finaliza lá a história lá em Apocalipse? Eu sou o Alfa e o Ômega. Ou seja, né, são as duas letras do alfabeto grego, né? Tipo, a letra, o início ali, tipo, e o fim, ou seja, essa ideia de plenitude. Então, quando a gente não compreende que Deus é um Deus processual,
a gente muitas vezes quer avançar em algo que, na verdade, a gente não está preparado. Ou seja, como você observa, por exemplo, na questão lá de Gênesis, novamente. O pessoal vai ver que vou bater em cima da tecla de Gênesis. Porque o começo, a gente já começa a aprender muita coisa aí. Perfeito. Repara que, novamente, do primeiro ao terceiro dia, Deus organiza. Do quarto ao sexto, ele preenche. Só que, para vir, por exemplo, vamos dizer assim, para poder vir a planta, que foi no terceiro dia, teve que criar um ambiente, que foi no primeiro dia. Então, Ordem, né? Ordem e processo. Ordem e processo. Então, muitas vezes, essa espera é um processo que muitas vezes ele está trabalhando na gente. Só que, como nós não gostamos de processo, é que não falei como brasileiro, falo como ser humano de maneira geral, né? A gente quer o quê? Ah, não, então não está funcionando, então Deus não está aqui. Você imagina Moisés, né? Sim. Ou o povo, 40 anos. Então, acho que esse ponto é extremamente importante. Enquanto a gente não compreender que Deus é um Deus processual, a gente vai continuar batendo cabeça e muitas vezes parando ou até mesmo desistindo daquilo que ele não pediu para a gente desistir. Muito bom, Fernando, porque você citou Moisés, olha que interessante, né? Essa palavra, quando o autor de Hebreus está falando ali nesse contexto que o autor está escrevendo para essa carta aos Hebreus, ele está falando para uma igreja que é perseguida, cansada e que pensava em voltar à velha vida. Então, olha o contexto, né? E quando ele fala, nós não somos dos que retrocedem, ele está dando um encorajamento para a igreja, assim, não volte à velha vida, não volte a fazer aquilo que você fazia. E essa palavra usada em retroceder aqui no grego, no original, olha que interessante isso aqui, é upstoli. Não sei se é assim que pronuncia, porque eu não falo grego, meu grego não está tão fluente assim. Você que é um poliglota, você pode me corrigir. Mas essa palavra em grego, upstoli, ela literalmente significa recuar por medo, hesitar ou esconder-se. É o mesmo espírito, a mesma palavra que paralisou o povo no deserto. Quando você citou Moisés, que fez, sabe o que é essa palavra? É a mesma palavra que fez Ló olhar para trás. É a mesma palavra que fez Pedro afundar quando tirou os olhos de Jesus. Olha que forte. Retroceder é quando o medo fala mais alto do que a fé. Mas o reino de Deus não é para quem olha para trás. É para quem olha para frente, mesmo, aí vem, mesmo tremendo, com medo, sem saber qual é o próximo passo, sem ter o chão, sem saber para onde vai pisar, mas continua andando. Porque Jesus disse, como a gente citou no começo da nossa live aqui, em Lucas 9,62, quem lança a mão do arado e olha para trás, não é apto para o reino. Forte, cara. O arado representa o chamado, o arado é o propósito, o arado é o seu chamado, o arado é quando você fala, Jesus, eis-me aqui, vamos então, reconheço o Senhor como meu Senhor, meu Salvador, e eu quero viver, sabe essas orações que a gente faz? Eu fico imaginando Deus assim, falando, meu filho, essa oração sua aí eu já vi, onde é que ela vai parar, mas assim, sabe essas orações que muitas vezes a gente fala, eis-me aqui, usa-me, eu renuncio a mim mesmo, e no primeiro problema, o que a gente faz? Retrocede. E a gente olha para tudo isso que essa mesma palavra que fez o povo perecer no deserto, que fez Ló olhar para trás, esse espírito que paralisou Pedro, que fez Pedro afundar, tudo isso é o que a gente faz na nossa vida, meu amigo. Quantas vezes por dia, não vou falar nem por mês ou por semana, por dia, nós lançamos a mão no arado e olhamos para trás. Sabe o que é olhar para trás? Dúvida. E aqui você, não só no sentido amplo de negócios, projetos, mas coisas simples mesmo, né? A gente começar algo e não terminar, por exemplo. É infidelidade, isso chama. A infidelidade é quando você se propõe a fazer algo e você não é fiel em cumprir aquilo. Então você é infiel naquilo que você mesmo se propôs a fazer. Começa a fazer alguma coisa simples como uma tarefa de um dia e não conclui.
Isso vai se acumulando, isso vai se acumulando, e de repente você não conclui muitas coisas na sua vida e fica um monte de iniciativa e nenhuma acabativa. Quando a gente olha para trás, a gente percebe que nós passamos por uma estrada tão esburacada que o causador dos buracos foi nós mesmos. Existe uma estrada linda, com ruas de ouro, perfeita, que é a estrada que é o plano de Deus na nossa vida, bom, perfeito e agradável. É a estrada do projeto de Deus em nossa vida, do chamado que Ele tem, do propósito que Ele tem, da vontade dEle, que já é no céu. Essa vontade boa, perfeita e agradável, ela já está disponível. Então é uma estrada linda. Só que, você disse aqui, que é para andar nessa estrada, Ô, Bruno, vê se parou o seu áudio aí pra mim. O seu áudio. tava sem áudio? Agora voltou. Tá, meu celular estava tocando aqui, desculpa. Então, essa estrada linda, bonita, maravilhosa que Deus tem em nossa vida, que nos prepara para andar nela, porque é a vontade dele, a gente acha que é simplesmente pegar nosso carrinho aqui, nosso corpo, todas as nossas emoções, nossas almas e entrar nela. A palavra de Romanos 12:2, ela é uma palavra que faz com que a metanoia, que é a transformação da mente, ela é diária. Lembra que a gente falou, Fernando? O Espírito, quando a gente aceita Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, o Espírito, ele automaticamente é conectado. Puf! Mas a alma não. A nossa alma, nossas emoções, ela tem que ser aperfeiçoada diariamente. Por isso que carregar a sua cruz diariamente. Por isso que renove a sua mente diariamente. Por isso que não olhar para trás diariamente. Por isso que vigiai e orai, ficai atento. Por quê? Porque a tentação ela vem diariamente. Mas quer a boa notícia? O pão nosso também vem a cada dia. Assim como a tentação ela é diária, o pão nosso também é de cada dia. Assim como os desafios nossos e tudo aquilo que vem para nos fazer tirar os olhos do propósito e fazer com que a gente realmente tenha vontade de parar e retroceder, mas a vontade de Deus também ela é diária. E aonde ele se renova? Em nossa fraqueza. Fraqueza. Então não é sobre ser forte e não, eu não retrocedo, eu sou daquele que não olho para trás, eu sou daquele que sempre vou avante. Meu amigo, primeiro leão que bater na sua cara aí, como está escrito em Tiago, que o diabo fica ao redor como um leão, você sai correndo. A gente não dá conta. É interessante ele falar como um leão, não é nem um leão, hein? Não é nem um leão, né? É só um cordeirinho disfarçado de leão e você sai correndo. Mas o que está à frente é maior do que o que ficou para trás. É só a gente olhar para frente, porque se a gente ficar olhando para trás o tempo todo, a gente vai ver uma estrada muito esburacada que muitas vezes, como eu disse, nós somos os causadores do buraco. Cara, isso é interessante. Total sentido, né? E se reparar bem, você falou sobre a questão da esposa de Ló, né? Cara, muitas vezes a gente se relaciona não só mal com o passado, que tá de fato é um passado ruim, mas também se relaciona mal com o passado que foi bom. Então você falou da esposa de Ló, ela foi roubada pelo passado, cara. Então muitas vezes eu coloco simplesmente tudo na mesma bandeja, né? Ah, isso aqui não deu certo, então isso aqui não vai dar certo, isso aqui também não vai dar certo também. E na verdade não é bem assim que funciona. Às vezes sim, às vezes algo não deu certo porque você não se dedicou o suficiente. Às vezes uma outra coisa não deu certo porque não era de Deus para você. Mas às vezes tem algo que, cara, eu não posso colocar tudo isso aqui no mesmo lugar e achar que tudo isso aqui se resume a uma única decisão. Não. São situações diferentes e que vai exigir posicionamentos diferentes. Perfeito. E mais do que isso, né? Tem situações que a gente identifica como algo que nós erramos. Então, a autoanálise, né? O auto-reconhecimento de uma situação que, não, peraí, isso aqui realmente foi um erro meu. Isso aqui não foi nenhuma questão espiritual. Isso aqui, cara, eu errei. E reconhecer é o primeiro passo para corrigir. Reconhecer é o primeiro passo para você realmente conseguir avançar. Agora, além de não reconhecer, ainda fica trazendo isso como o quê? Como uma ferida aberta que te impossibilita de ir para o próximo nível.
Você fica, é o que você acabou de falar sobre a mulher de Ló. Então, assim, cara, roubada pelo passado. Vamos voltar para Gênesis, cara. Tipo, é sempre bom voltar para Gênesis, porque não tem como sair de Gênesis. Assim. Quando a gente fala de tempo, não tem como sair do Gênesis, porque a ordem tá ali, né? O que a serpente fez, cara? Ela quis antecipar o quê? Antecipar o futuro. No dia em que No dia que vocês comerão, ela já quis antecipar assim, ó, no dia. Só que aqui está a sensibilidade que nós temos que ter, o discernimento. Deus é o Deus do fala assim, não comeis, porque certamente, morrerão. certo? A serpente muda o comando não para o se ou no dia. O comando era não. Ela muda para o no dia. O comando de Moisés para matar a sede do povo no deserto era fale a rocha. O segundo comando, lembra que teve 2 comandos. O primeiro comando, Moisés, pega o cajado que está na tua mão, fere a rocha, que sairão águas, e dá ao povo de beber. Moisés vai e faz da aguinha certinho, maravilha. O povo murmura, novamente, Moisés clama de novo. Mais uma vez, Deus dá aquele duplo soco no peito de Moisés e falou, de novo você está me perguntando por algo que eu já te falei? Por que clamas a mim? Mas beleza. Agora, para eu ver o nível da sua sensibilidade, do seu entendimento, da sua obediência, Deus muda o comando. E Deus fala, fala a rocha. Porque a rocha ali era uma representação de Cristo. Uma teofania. A teofania mesmo que fala, né? Acho que é teofania. Acho que é. Enfim, uma representação de Cristo. Então a rocha não poderia, Cristo não poderia ser ferido 2 vezes. Ele já tinha sido ferido uma vez, quando a representação era. Então Deus muda o comando, fala, ó, fala com a rocha, que esse povo agora bebe. Moisés fere a rocha a segunda vez e sai água. O que mais me deixa encabulado nessa passagem é que o resultado que Moisés esperava, ele sai. Então, o comando e a sensibilidade que temos que ter, assim como a serpente no Éden, que tenta antecipar seu futuro, assim como vários de nossos comportamentos hoje sejam de antecipação de futuro, o que faz com que a gente se perca totalmente no tempo de Deus, porque a gente coloca o nosso tempo cronológico acima do tempo de Deus. Deus está preparando, Deus está fazendo, Deus está se movendo, Deus está forjando, Deus está te fazendo chegar naquele momento. E aí você simplesmente quer antes do tempo. Moisés, antes do tempo, não entendeu o comando, fere a rocha a segunda vez, Deus desaprova a atitude de Moisés. A partir disso, Moisés não entra na terra prometida, mas a Bíblia vai dizer que saíram muitas águas. Como assim? O resultado veio. Aqui é só um parênteses para essa live, que nem é nosso tema, mas assim, cuidado com resultados. Porque muitas vezes resultados sobrenaturais vão existir em lugares, pessoas e momentos que não são aprovados por Deus. Aí, Fernando, quem está falando, poxa, mas então, essa empresa minha, esse negócio, que está dando tudo errado, pode ser de Deus? Pode. E aquela que está dando tudo certo pode ser desaprovada por Deus? Pode. Porque a Bíblia vai dizer que saíram muitas águas. As águas de Meribá, né? Muitas águas. Resultado extraordinário, sobrenatural. Aquele resultado incrível. Desaprovado. Quantos têm resultados incríveis nos seus negócios, nas suas empresas, na sua vida financeira e são desaprovados? Deus não está ali. Porque a gente aprendeu a olhar para uma pessoa abençoada medindo o que ela tem ou não tem. Olha que ridículo que nós fazemos. Quer dizer, então, que uma mulher de oração, aquela senhorinha do coque, simples, de uma vida simples, que não tem nenhum carro para andar, mas que vive uma vida dedicada ao Senhor, santidade, orando 3, 4, 5, 6 vezes por dia, não tem resultados surpreendentes porque ela vive uma vida simples. Mas o grande empresário,
mega empresário, com grandes empresas, com fortunas bilionárias. Esse cara é um exemplo que eu devo seguir. Essa é uma referência para mim. Porque a gente aprendeu a colocar o que é resultado extraordinário em cima de coisas materiais e tesouros dessa terra. E a palavra vai dizer, não ajunte tesouros nessa terra, porque as traças vão corroer e nada vai ficar. Mas juntais tesouros nos céus, porque são eternos. E aí, meu amigo, eu te garanto que essa senhorinha que está ali orando por sua família, por sua casa, 10 vezes por dia, com o joelho no chão, numa simplicidade, morando num casebre, tem uma morada muito... Porque a casa do meu pai tem muitas moradas. A morada dela, o galadão dela tá cheio. E a gente está medindo o resultado e procurando mentores, influenciadores, indo atrás de pessoas, escutar pessoas pelo resultado, pelas águas de Meribá. Fugir totalmente do tema, mas é isso. Não, cara, mas é muito interessante esse ponto mesmo, que você parar a pensar, né? Porque saíram muitas águas, então o resultado veio. E muitas vezes no dia a dia, é justamente o que a gente acaba fazendo. A gente olha para o resultado que a pessoa tem e esquece de olhar quem a pessoa é, tipo, em Cristo. Vamos dar um exemplo aqui, tipo, de uma empresa, por exemplo. Algo que é muito comum, vai. Acho que a gente já conversou sobre isso já, inclusive acho que com o Erley também. Cara, você pega uma empresa que dá muito resultado lá. Aí o cara pensa, cara, essa empresa dá muito resultado aqui. Só que, por exemplo, pega um exemplo aqui, besta. Só que quando você vê, é uma empresa que ela tem... É o alambique, tá? Ou seja, tipo, vende cachaça. Cara, dá muito resultado. Só que, mesmo que não necessariamente diretamente, mas aquela empresa, por mais que ela dê muito resultado, mas no fim ela traz morte. Exatamente. Né? Porque assim, ou seja, né? Então, beleza, eu vou olhar somente para o resultado. Mas olha para o outro lado. A gente conhece a árvore pelo quê? Pelo fruto, né? Você quer conhecer se uma empresa traz resultado ou não, se o empresário traz resultado ou não, olha para os frutos, não olha pelo que os padrões desse mundo dizem. Não olha para EBITDA, TRE, balanço, lucro líquido, lucro operacional, não é isso. Sim. Isso aí é padrão deste mundo. Isso é polêmico porque, assim, é polêmico, mas eu não tô nem aí, porque é meu posicionamento. E, cara, eu concordo 100% com você. Eu acho que é uma balela um filho crente, que crê em Jesus Cristo mesmo, se diz cristão, trabalhar e tocar no negócio e colocar dinheiro dentro da sua casa que traz morte. Porque se a gente pensa assim, fala assim, né, que o ladrão vem para roubar, matar e destruir. E eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Ou seja, se a gente fosse pegar de forma prática aqui pro pessoal que muitas vezes tem negócio, cara, qualquer negócio... Pronto, Bruno, acho que você falou que fugiu do tema, mas voltou pro tema. Caiu aí? Agora voltou. Foi mal, é porque meu celular teve uma chamada aqui. Você falou que vamos pegar de forma prática. Uhum. Aí cortou, vai lá. Pensa assim, como é que eu sei que meu negócio realmente é de Deus, por exemplo? Para que eu, por exemplo, não retroceda ou para que eu não desista dele? Cara, muito simples. O seu negócio ele precisa trazer vida, ele precisa trazer restauração, ele precisa trazer restituição. Pronto. Se o seu negócio traz morte, se ele traz roubo, ou ele traz destruição, cara, você não precisa de uma palavra de Deus para poder falar que esse negócio... Pronto. Resumiu a live inteira, acabou, até mais, obrigado, gente, Deus abençoe vocês. Acabou, é isso. Não precisa, cara. Você não precisa da palavra de Deus para poder Não precisa de procurar pastor, orar, pai, meu Deus, não profeta, me diz, meu negócio é de Deus ou não é. Se ele veio para roubar, matar e destruir, se seu negócio rouba, mata ou destrói, lógico que não. Bebida alcoólica mata ou destrói ou traz vida? Só traz morte, cara. Tá bom. Direto ou indiretamente, né? Não, mas aí começam as balelas. Não, mas Jesus bebia. Sabe a justificativa de crente balela? Tipo assim, aquele anacronismo, né? Eu quero pegar um tempo de uma situação e trazer para agora e para justificar aquilo que eu quero fazer, né? E na verdade assim que funciona, né? As maiores causas de divórcio, de traição, de adultério, de morte, de acidente de carro, tá por causa da bebida alcoólica. Então, é morte. Então, você quer uma resposta de Deus se o seu negócio é de Deus ou não? É isso que o Fernando acabou de falar. O seu negócio, ele traz vida?
Seu negócio traz vida? Responde essa pergunta. Não, meu negócio, ele traz vida. Eu faço, um amigo nosso aqui na live, aqui, o Abner, eu faço produção de vídeo, estrategista de marketing digital, produzo vídeo para as pessoas venderem mais, para as empresas venderem mais. Agora, olha que interessante, eu vou pegar o exemplo do Abner aqui. Aí o Abner chegou um cliente para ele fazer um vídeo de um alambique que vende cachaça. Se o Abner não é um cristão, o que ele deveria fazer com esse contrato? Não aceitar. Não aceitar. Você está vendo como é tão simples que o sim de Deus seja o nosso sim e que o não dele seja o nosso não? Não. Está vendo como é simples fazer aquilo que Jesus disse para a gente? Ei, sejam santos porque eu sou santo? Está vendo como é simples você andar em santidade? Não espiritualiza demais, não, gente. É só fazer aquilo que Deus está ordenando no seu coração. Porque se você é cristão, pequeno Cristo, imitador de Cristo, você pode falar igual Paulo falou. Falou assim, faz o que eu faço. Anda comigo, olha para mim, fala o que eu falo, faça o que eu faço, anda onde eu ando, senta onde eu sento, conversa com quem eu converso, entra no grupo de WhatsApp que eu entro, segue as pessoas no Instagram que eu sigo, porque eu sou seguidor de Cristo. E eu posso falar, você quer conhecer Jesus? Anda comigo, irmão. Agora, quantos de nós podemos falar isso, Fernando? Eu não posso. Eu não posso. Eu não posso, cara. Se não for graça e misericórdia de Deus o tempo todo falar, meu filho, se não for o Senhor o tempo todo na minha cabeça, Bruno, isso aí que você acabou de pensar, só esse pensamento seu, tá? Você nem falou. A gente só pensou, já pecou. Só esse pensamento seu aí que você acabou de pensar, não é meu, não. Ai, Jesus, pequei. Pecou. Porque Jesus vai dizer. Se entrar aqui, só em pensamento, você já pecou. Agora tem esse nível que nós estamos falando. Cara, como retroceder? Como retrocedo, não retrocedo? Porque assim, ó, só para sair fora dessa polêmica, porque isso aqui é um assunto, meu amigo, que eu ficaria 3 anos falando sobre isso, porque assim, tem no mínimo 3 anos que Jesus me incomodou muito com isso. E o Senhor tem pedido para mim, para minha casa, e assim, só a graça dele, a misericórdia dele para fazer isso com a gente, tá? Mas o Senhor tem nos pedido para realmente ser pessoas de sim, sim, não, não. Não negociar. Pessoas de santidade. Então, assim, a gente realmente tenta muito viver em santidade. Obviamente que falhamos, obviamente que a gente cai, obviamente que a gente peca, obviamente, não estou aqui me colocando como santo, mas a gente conta com a misericórdia e com a bondade de Deus para nos constranger. Nos constranger, falar assim, isso aqui não, isso aqui sim, isso aqui não, isso aqui sim. Vem para que tenham vida e vida em abundância. Se seu negócio traz vida, você já sabe quais contratos você vai fechar, quais você não vai fechar, quais você vai falar não, quais níveis de cliente você atende, quais você não atende. Amigo, é tão simples. E não justifica, não conta historinha. Não, é porque eu tô nesse negócio aqui, esse negócio meu aqui, que vende cachaça para os outros aqui, eu abençoo os outros através disso aqui. Eu falo a palavra de Deus. Não, eu tô indo pra balada porque eu sou um evangelista. E aí lá na balada eu evangelizo, entendeu? Aí lá na balada eu não conto historinha, não. Porque, não, por causa do ID de Jesus, se você tem uma questão missionária, um missionário que realmente Jesus chamou, tem lugar no mundo inteiro para você ir pregar o evangelho. Nem balada. Porque isso vira uma história. Sabe quem que eu escutei uma vez falando isso? A mulher do Theo Hayashi, cara, a Júnia. Falando exatamente isso. Não conta historinha, não. Mas vamos seguir. Olha isso aqui, ó. Talvez você possa estar num tempo e tão cansado. Porque assim, a gente cansa, sabe, cara? Tem gente tão cansada. Tem gente que está num tempo onde o cansaço está gritando para parar, sabe? Assim, não dá mais. Chega. Eu não aguento mais, minhas forças se exauriram. Eu estou extremamente fraco. E o inimigo ele vai tentar te convencer, sabe? Que é mais fácil desistir. Porque você vai estar fisicamente cansado, emocionalmente destruído, espiritualmente já até assim, não tem nem mais força para orar. Então o inimigo ele vai pegar essa brecha, esse momento de cansaço emocional e físico, você vai fazer você parar realmente. Mas eu quero entregar uma palavra para você, que é nesse momento, quando você não tem mais força, que é nesse momento, quando você realmente fala assim, eu não consigo mais, esse é o momento que Jesus ama entrar. Esse é o momento que ele se aperfeiçoa assim, de uma forma sobrenatural na sua fraqueza. É esse momento que você já não tem mais controle, você já não tem mais força.
que você já fala, Senhor, eu não consigo mais nem sair da minha cama. Esse é o momento que quando você clamar e falar assim, Jesus, é contigo. Eu te garanto, ele só estava esperando você falar isso. Ah, que legal, agora você me dá o controle da sua vida. Que bom, agora deixa que eu tomo. Retroceder pode parecer um alívio, né, Fernando? Muitas vezes, retroceder em algo pode parecer um alívio, mas é um alívio por um instante. Ele vai custar muito o seu propósito, ele vai te custar, às vezes, a sua vida. Mais uma vez, quem coloca a mão no arado não é digno de olhar para trás. Para não ser muito espiritualizado, no sentido de, ai, que romântico que é isso, a fé não te livra da dor. Muitas vezes livra na dor. A fé, muitas vezes, ela te direciona no meio da dor. A fé, ela não te livra da dor, mas ela te direciona no meio dessa dor. Jesus não ficou isento de 40 dias de fome. Jesus não ficou isento de um deserto. Jesus, assim como vai dizer a carta de Filipenses, ele foi para a cruz. Ele não ficou isento da dor. Até no jardim do Getsemane, em poucos minutos, momentos antes de ser levado, ele estava orando para afastar aquele cálice dele. Ele tinha pedido, Senhor, ele já sabia o tamanho do sofrimento e da dor que ele enfrentaria. Ou seja, o próprio Deus que se fez carne e habitou em nós, não tendo pecado, se fez pecado, largou sua glória, largou tudo que ele tinha de ser Deus para vir como carne. Ele, com toda a sua fé de Deus, sendo Deus, não ficou livre da dor. Mas no meio dela, a fé direcionou e fez ele continuar. E você vai perceber que o mesmo Deus que te mandou esperar, o mesmo Deus que mandou você permanecer, o mesmo Deus que te mandou avançar, é o mesmo Deus que vai te dizer, não olhe para trás. Não olhe para trás. Eu te chamei para avançar. Filipenses 3, prossigo para o alvo. Eu te chamei para prosseguir. Eu te chamei para prosseguir. Existe um alvo, existe uma recompensa, existe uma coroa. Ela vai ser dada para aqueles que não desistirem. Ela é dada para aqueles que não desistirem. Porque quem é movido pela fé não vive de conforto, vive de convicção. A estrada do propósito, viver em Deus, o chamado por Deus, ela é estreita. A porta é estreita. Então, firma o teu olhar no que Deus falou e continua. Mesmo cansado, mesmo chorando, mesmo com pouca fé, mesmo se sentindo que está tudo acabando, continua. A fé é a força que faz você continuar quando o seu corpo quer parar. Cara, isso é muito forte, né? Porque se a gente fosse, de certa forma, resumir essa parte aqui em específico, é que quem está cansado não desiste, né? Descansa. Então, assim, muitas vezes a gente está cansado, cara, e a gente quer desistir. Só que ao invés de a gente desistir, cara, descansa. E aqui, indo aqui no sentido mais amplo mesmo, desde situações simples aqui para uma situação que você precisa resolver de um projeto, de um negócio, a situações um pouco mais graves, digamos assim. Porque, no fim, o descanso, ele não mostra que eu falhei ou que ele não mostra, por exemplo, que eu não dou conta. Ele mostra que eu tenho um pai que, mesmo no momento que eu estou parado, ele está trabalhando ainda. Amém. Isso é muito forte, isso é muito lindo. Porque no mesmo momento que eu acho que não vou dar conta, ele vai dar conta. O pai continua trabalhando. O pai continua trabalhando. Jesus disse isso, meu pai trabalha até agora. Eu não posso Meu pai trabalha até agora. Então, eu acho que é entrar nesse lugar de... E aqui, não sei porque eu acho que preciso falar isso para alguém aqui. Talvez você ache que você precise de mais tempo para fazer mais coisas, quando na verdade, talvez o que você de fato precise mesmo agora é fazer menos coisas e descansar mais. Talvez essa situação que você chegou agora é porque você está tentando entregar o mundo inteiro um dia só.
E toda vez que você tentar entregar o mundo inteiro em um dia só, você vai se frustrar, porque isso é impossível. Então, é diariamente trabalhar essa dependência de entrar nesse lugar de descanso, de que eu tenho um pai e eu posso confiar que ele já está cuidando de tudo. Ele não para de trabalhar. Ele não para de trabalhar. A gente tem essa sensação de que se a gente está parado ou descansando, as coisas não estão avançando, né? Talvez não no mundo material, não no mundo carnal, talvez não aqui. Realmente pode não estar avançando, porque você está descansando, mas o pai não para de trabalhar. Você vai muito para os Estados Unidos, Bruno? Você já deve ter visto aquelas sequoias também. As sequoias são árvores gigantes, gigantescas que tem ali na região tipo, ali da Califórnia ali. Isso. Cara, eu não sei especificamente a metragem, mas tem duas coisas muito interessantes nas sequoias, que por baixo elas são conectadas umas com as outras, e muitas vezes a raiz dela para baixo, cara, é gigantesca. Ou seja, você vê aquela árvore daquele tamanho ali, mas o que ela tem para baixo ali, ou seja, muitas vezes você entra nesse lugar de que, cara, não. Mas pega esse exemplo da sequoia para você ver. Porque muitas vezes quando ela está crescendo, é uma árvore mesmo. Cara, quando a árvore está crescendo ali, cara, você não vê. A mudinha, né? Você acha que é tão pequeno. Aqui, ó. Grão de mostarda. Olha o grão de mostarda. E o processo, ele é assim, né, Fernando? Muitas vezes o processo do crescimento, ele é silencioso, ele é dolorido. Ele é escavação para baixo, para você fazer a fundação de um prédio. Ele é sujo, porque levanta poeira. Ele é barulhento, porque enquanto você está cavando para baixo, está fazendo barulho, está atrapalhando. Ninguém acha nada bonito, porque você só está vendo poeira subindo, buraco sendo cavado, estaca de metal sendo colocada, concreto sendo jogado. Eu nunca vi ninguém tirando selfie em um prédio que está em construção e falando, nossa, que lindo esse buraco desse prédio que estão acabando de subir. Ninguém tira selfie da construção, ninguém tira selfie da raiz da árvore, né? Todos querem tirar esse selfie e mostrar para o mundo depois que o prédio já está alto. E aquele prédio, se ele tiver uma fundação na rocha, a sua empresa, o seu negócio, a sua vida, não é que não vai vir os ventos fortes, as tempestades, os processos, as dores, porque certamente elas virão, porque a palavra diz que virá. Mas ela se manterá firme, porque ela está na rocha. Agora, e os prédios que subiram sem uma fundação, ou sem, de novo, né? A gente está falando sobre tempo, sem esperar o tempo, sem reconhecer que Deus está no controle, sem reconhecer que Ele continua trabalhando, sem reconhecer que a fundação que Ele está colocando em você, ela é condizente proporcionalmente ao tamanho da obra que Ele tem na sua vida. Se Ele está fazendo você esperar muito, se Ele está te jogando numa fundação muito para baixo, é porque Ele vai te levantar muito para cima. Deus, se Ele te coloca num processo muito doloroso, se Ele te coloca num processo de muito tempo, de muita espera, 38 anos, né? 38 anos, aquele paralítico do tanque de Betsaida. 38 anos esperando por uma cura. 38 anos, meu amigo. 38 anos, mas a obra de Jesus, ele foi curado pelo próprio Deus, em carne, em pessoa. O próprio Jesus tocou e falou, levanta, pega seu leito, pega seu manto, coloca nas suas costas, vai embora, vambora, segue. E não peques mais, não olhe para trás. Não olhe para trás. Então é condizente. Eu sei que é difícil, não estou romantizando, eu sei que é fácil. Eu estou há 38 anos esperando a promessa de Deus. Uau! Deixa eu te dar uma boa notícia. Se você está há 38 anos debaixo de palavra, esperando, se mantendo fiel, não caindo em tentações, andando em santidade, 38 anos esperando, deixa eu te dar uma notícia maravilhosa. Sua fundação é muito boa. Você tem raízes muito profundas. Deus te preparou de uma forma sobrenatural, porque aonde Ele vai te colocar, depois de 38 anos esperando, é um Burj Khalifa, meu. Não é um predinho na esquina, não, de 3 andares, não. É um edifício que todo mundo vai parar, todo mundo vai querer tirar selfie, todo mundo vai reconhecer,
todo mundo vai falar, eu vi, eu andei, todo mundo vai querer chegar perto, todo mundo vai ver, porque vai ser manifestada a glória de Deus através da sua vida. Então o tempo de espera é proporcional à entrega de Deus na sua vida. Não reclame, não murmure. Não fique revoltado porque muitos foram. Não olhe para o resultado assim como Moisés, porque saíram muitas águas, mas foi desaprovado. Não olhe para esses influenciadores ou grandes empresários ou grandes nomes que a lista Forbes às vezes divulga, ou que as coisas deste mundo, os padrões deste mundo divulga. Isso não é padrão de sucesso para o reino de Deus. Eu te garanto. Há uma morada muito maior, há um galadão muito maior para uma senhora simples de oração do que para um grande empresário que não tem Deus em seu coração. Amém, meu amigo? Eu acho que você, antes de você orar, acho que vou até deixar uma frase aqui que eu não consigo encontrar o autor, mas esperar em Deus não é perder tempo, é dar tempo para que Ele forme o que ainda não está pronto. Esperar em Deus não é perder tempo, é dar tempo para que Ele forme o que ainda não está pronto. E fechando com essa frase sua, nós não temos a condição de entender o tempo de Deus. Então, para de tentar entender. Existe uma paz que ela excede o entendimento. Se ela excede, significa não tente entender. Porque esse tempo que o Fernando falou que Deus está preparando e te forjando, você não vai conseguir entender. Se você quiser colocar o tempo Kairos e o tempo Cronos na mesma matemática, elas não vão fechar. Sim. Você vai ficar colocando o seu tempo de cronológico, de horas, de minutos, de dias, de semanas, de meses, e esse tempo de Deus ele não encaixa nesse tempo. O tempo Kairos de Deus é o tempo eterno. É o tempo que ele já escreveu sua história, do fim para o começo. O alfa e o ômega, o princípio, o começo e o fim. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Ele já fez, ele não vai fazer. Já está consumado, não ficará consumado. A vontade já é boa, perfeita, agradável, liberada nos céus. Não vai se liberar. Então, é uma questão de acesso. E para o acesso, existe a espera, a forja do caráter, a forja da pessoa, a maturação, a maturidade. E maturidade não quer dizer com idade, mas maturidade quer dizer muitas vezes com forja. A gente vê pessoas muito mais novas que outras pessoas muito mais maduras. Por quê? Porque aquele que lhe é muito pedido, muito lhe é cobrado. Então, amigo, amiga, se você está escutando essa live agora, saiba de uma coisa. Se você está num processo doloroso e pensando em desistir, eu respondo essa pergunta para você. Nunca é hora de retroceder. Mas sim, muitas vezes é hora de parar, muitas vezes é hora de parar, de pensar, de respirar, de descansar. Muitas vezes é hora de tirar um pouco dessa pressa do mundo. Eu estava pensando nisso hoje, sabe, Fernando? As reuniões hoje em dia são todas reuniões de 15 minutos, 30 minutos. E hoje, num projeto que eu sou sócio, eu acabei falando isso com o executivo. Falei, cara, essa reunião de 1 hora está muito longa, vamos colocar 30 minutos para a gente resolver rápido. Na mesma hora, o Espírito Santo me falou, por que tanta pressa? Aonde você vai com tanta pressa? Foi o tema da nossa última live. Se você não viu, está no YouTube, depois você clica aí para assistir. Por que tanta pressa? Eu sei que tem reuniões que a gente tem que ser objetivo, que a gente tem que simplesmente chegar na reunião com a pauta pronta, mas tem hora que tal a gente entrar numa reunião sem pauta? Que tal alguma hora a gente simplesmente se divertir? Que tal a gente chegar um dia numa empresa e falar, cara, e aí? Vamos sentar ali, vamos conversar. Mas peraí, deixa eu ligar minha IA, meu chat GPT para fazer a pauta? Não, sem pauta. Sem pauta. Vamos conversar. Vamos desfrutar, vamos descansar, vamos ter um tempo de qualidade. Até porque, para o que fomos criados? Senão para nos relacionarmos com Deus. E relacionamento não tem pressa. Para você se relacionar com alguém, você tem calma, você gasta seu tempo, você investe seu tempo. Então, nós somos criados para nos relacionar com Deus. E o pecado que entrou em nós nos afastou, mas graças a Deus, Jesus Cristo veio e rasgou o véu. Temos acesso à sala do trono.
Temos acesso hoje liberado, aprovado, e não foi um acesso comprado, não foi um acesso merecido, não foi um acesso que nós possamos fazer nada para ter, foi um acesso pela graça, favor imerecido, acesso que custou muito caro, um acesso que custou a vida do próprio filho, mas que no terceiro dia ressuscitou. No terceiro dia levantou-se, se assentou, está assentado como um juiz intercessor. Sabe de uma coisa? Toda vez que você não conseguir um advogado na terra, saiba que você já tem um no céu. Toda vez que você tiver uma causa que você não tem mais para quem recorrer, saiba que Jesus está sentado à destra de Deus Pai, intercedendo por você. Você sabe o que é interceder? Sabe o que Jesus fala para Deus ali, à destra de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, 3 em 1? Ei, o Fernando, pode deixar, ele está comigo. Ei, Janaína, preocupa não. Eu tô aqui por você. Ei, Pedro, fica tranquilo, cara. Eu tô aqui, eu tô intercedendo por você. Ei, Miguel, fique em paz, cara. Você vai sair dessa situação. Maria, para não. Só respira. Descansa um pouco. Desfruta do meu momento. Para que tanta correria? Para que tanta pressa? Para que tanta reunião uma atrás da outra? Para que tanta afobação? Para. Contemple o céu, contemple a natureza, contemple o que eu fiz. Mateus 6, 33. Busca primeiro o meu reino. Busca a minha justiça. Pode eu, sendo Deus, dar de comer aos pássaros, cuidar dos lírios dos campos, que se vestem mais do que a própria glória, o próprio melhor momento de Salomão? Eu vou me esquecer de você? O Pai não para de trabalhar. Então descansa, espera, permanece e no tempo certo avança. Pai, nós te agradecemos hoje, Jesus, por esse tempo que tivemos mais uma vez em sua presença. Obrigado, Deus, porque o Senhor é o Deus do tempo eterno, o Senhor é o Deus Pai do tempo kairos, o Senhor é o Deus do amanhã, o Senhor é o Deus do hoje, o Senhor é o Deus do passado. O Senhor é o Deus de Isaac, de Jacó, o Senhor é o mesmo, Pai. O Senhor é o Deus de Abraão, o Senhor é o Deus de Jesus Cristo, Pai. O Senhor é o nosso Deus. O Senhor é o Deus que enviou o seu único Filho para que por Ele, Pai, para com Ele, por Ele, através dEle, possamos nos achegar à sala do trono da graça. Obrigado, Deus, pelo tempo que o Senhor nos proporciona em viver. Eu oro, Pai, para que todo espírito de inquietação, de ansiedade, de angústia, de depressão, de olhar para a antecipação do futuro seja quebrado em nome de Jesus. Que pessoas aqui que não sabem mais o que fazer, que estão agora literalmente pensando em desistir, pensando em parar, que seja um renovo, Pai, vindo dos céus agora em nome de Jesus. Que o Senhor possa renovar essa mente, Pai, cansada. Que o Senhor possa dar uma noite de sono, kairos, Pai. Uma noite que equivala a 30 noites de sono, Pai. Uma hora que possa equivaler a 30 horas, Pai. Que o Senhor possa abrir uma fenda no tempo agora para essa alma cansada, atribulada. Porque a sua palavra diz, Pai, que aquele que está cansado, aquele que não sabe mais para onde ir, aquele que não tem mais a quem recorrer, a sua força vai se aperfeiçoar. E certamente se aperfeiçoa nesse momento, nessa fraqueza. Pai, interceda por estes, Pai, que não sabem mais e não tem mais um caminho para seguir, Pai, que já tentaram de tudo, que realmente, Pai, a única coisa que eles têm agora é o Senhor. Portanto, Pai, nós oramos, tome o controle da vida, Pai. Tome o controle da vida desses que estão cansados, que estão oprimidos, que não sabem mais se param, se não sabem mais se desistem desse projeto, desse plano. Mas o Senhor vai confirmar no coração de alguns aqui hoje, Pai. Alguns que assistem agora, que vão assistir depois. Esse projeto é do Senhor. Não é ausência de problemas, não é ausência de dores, não é ausência de processos, de desertos. Mas o Senhor é o que sustenta eles pela tua mão, Pai. Assim como o Senhor sustentou o povo no deserto. Assim como o Senhor enviou o seu filho ao deserto para ser tentado. O Senhor nos sustenta. Porque o Senhor não para de trabalhar. Renova, Pai. Renova a força. Dá um vigor novo na vida de todos aqui, Pai, que precisam, Pai. Porque precisamos, Pai. Somos dependentes de Ti, Senhor. Sem Ti nada podemos, sem Ti vamos sucumbir, Pai. Sem Ti já paramos, já morremos, já nem acordaremos no dia de amanhã. Mas graças a Deus, Pai, graças a Ti, a Sua misericórdia não tem fim. Ela se renova, a Sua bondade não tem fim. A Sua bondade nos persegue, Senhor Jesus. A Sua bondade não é que ela nos segue, ela nos persegue. Mesmo quando nós nem queremos a Sua bondade, ela está atrás de nós. Ela está nos perseguindo. E certamente que ela nunca falhará. Bondade e misericórdia, todos os dias em nossas vidas, nos perseguirão. Eu abençoo cada um aqui hoje, Pai, em Teu nome, o nome poderoso, o nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus Cristo.
para um tempo novo, um tempo de romper, um tempo kairos, um tempo de aceleração, mas não de pressa, não de fobia, um tempo de aceleração em descanso, um tempo de aceleração de promessas cumpridas, um tempo de aceleração onde o Senhor abrirá uma fenda, onde o tempo kairos e o tempo cronos serão um, onde a sua vontade prevalecerá sobre a vontade de milhares, onde a sua vontade prevalecerá sobre a vontade de todos aqui na terra. Assim seja ligado, Pai, porque o que é ligado na terra é ligado no céu, o que é desligado no céu é desligado na terra. Seja ligado em teu nome, Pai, a tua vontade boa, perfeita e agradável, agora, aqui na terra, como já é no céu. Obrigado, Senhor. Nós te agradecemos, te bendizemos, te glorificamos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Pai. Amém. 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 Tamo junto, meu brother. Obrigado por mais um tempo junto com você. Sempre um privilégio. E nos vemos segunda-feira que vem em mais uma live poderosa. Valeu. Beijo. Deus abençoe a todos.